Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pai bendito, concede-nos a graça de ouvir o Evangelho nesta noite, que a semente santa, incorruptível da Tua Palavra, seja semeada em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Naquela mesma hora, diz a palavra de Deus, Jesus exultou no Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele viveu um momento de grande enlevo espiritual, um momento de grande alegria espiritual. Foi um momento de êxtase espiritual. Foi um momento tão precioso. Naquela mesma hora que Jesus ordena: não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exulta, e Ele exulta no Espírito Santo. Irmãos, a verdadeira adoração, ela se dá no Espírito Santo. A Bíblia diz: orai no Espírito, andai no Espírito. A vida deve ser vivida no Espírito. Deus é Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, ou no espírito e em verdade. Naquele momento que Jesus contempla com seus olhos a derrota de Satanás, porque os 72 discípulos marcharam pregando o Evangelho, curando os enfermos e libertando os cativos, para que eles se arrependessem e crescem e fossem salvos e tivessem os seus nomes escritos no livro da vida. Naquele momento precioso, Jesus, Ele é tomado, meus irmãos, de um momento de exultação, de grande prazer e de grande enlevo espiritual. E diz a palavra de Deus que Ele exultou no Espírito. A verdadeira adoração, meus irmãos, é isso. Não é estar de corpo presente em um lugar de adoração, mas é quando nós exultamos, nós nos alegramos, e isso se dá no próprio Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Jesus ensinou para os seus discípulos e Ele ordena: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Os discípulos voltaram alegres, e eles disseram até aos demônios: eles são subjugados, eles são submetidos a nós, pelo poder e autoridade do teu nome. E eles vibraram com o poder espiritual que eles exerceram em nome de Cristo. Eles exultaram, eles se alegraram, eles vibraram ao ver que Deus os havia usado de uma forma toda especial para vencer aquelas entidades malignas, amedrontadoras, opressoras e destruidoras de vidas. Mas o Senhor quis deixar claro que a verdadeira alegria não é a de ser instrumento nas mãos de Deus, mas de ter sido operado por Deus e de ter tido o seu nome escrito não com tinta, mas com o sangue de Cristo, escrito
no rol de membros dos céus. Você pode ter o seu nome no rol de membros da terra. Só é salvo quem tem o seu nome escrito no céu. E Jesus agora, diante da alegria dos discípulos e diante da verdadeira alegria que deve ser a causa do nosso regozijo, somos salvos, somos do Senhor, o Senhor é nosso. Jesus agora também se alegra, ele exulta, ele vibra, ele tem um momento precioso de exaltação, em público e diante de todos, no Espírito. Eu não sei exatamente como foi, se ele começou a louvar, a bendizer, a exaltar a Deus o Pai, mas ele exultou, ele se alegrou, e aquilo foi no Espírito, não foi uma alegria carnal, não foi uma alegria por coisas humanas, foi uma alegria, uma exultação, cuja fonte foi o Espírito Santo, cuja natureza foi espiritual, uma exultação no Espírito. Assim como a verdadeira oração é a oração no Espírito, quando Ele está guiando o nosso coração em nossas petições, a verdadeira exultação é no Espírito de Deus. E naquele momento, Jesus ora, e ele agradece a Deus o Pai, e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Você sabe com quem está falando? É comum quando uma pessoa é uma autoridade, e ela é abordada de uma maneira inconveniente, ou desrespeitosa por alguém, dizer: você sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Jesus, meus irmãos, não se dirigia a Deus como o cara lá de cima, com frases e com expressões que revelavam irreverência. Ele, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Santo do Senhor, ele se dirige a Deus dizendo: ó Pai, és o meu Pai, és a compaixão, ele é o Pai das misericórdias, toda misericórdia com a qual formos agraciados, quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. O Pai é Ele, é Deus, e Ele também é o Senhor soberano do céu e da terra. Jesus sempre se dirigia ao Pai com toda a reverência, e Ele confessa quem Ele era para Ele, e Ele diz que Deus é Pai, e que Deus é o Senhor soberano do céu e da terra. E essa soberania divina que Jesus vibra, se alegra e exalta, ela é revelada pela frase: eu te agradeço, Pai. E a razão deste agradecimento é porque o Senhor fez duas coisas. O Senhor escondeu, o Senhor ocultou essas coisas, e o Senhor revelou essas coisas. De quem o Senhor ocultou essas coisas? Dos sábios e dos eruditos. E a quem o Senhor revelou essas coisas? Aos pequeninos. Que coisas são essas? Essas coisas são as coisas que Jesus acaba de ensinar aos 70. Jesus os enviou para pregar o evangelho do reino. Jesus os enviou para curar e para libertar, tendo em vista o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há salvação. E eles voltam alegres, e o Senhor disse: eu vi Satanás cair. Quando vocês avançaram, as trevas recuaram. Quando vocês pregaram o evangelho e as pessoas ouviram, Satanás sofreu uma grande derrota. O império das trevas foi derrotado. E Jesus disse: eu vos dei autoridade. A autoridade é mais do que dar poder, é dar o direito de exercer o poder. Apenas a igreja, apenas aos discípulos é que Jesus dá esta autoridade de exercer seu poder, de ter o direito de usar seu poder para sua honra e sua glória. E Jesus então os adverte dizendo que nesta queda satânica, antes da criação do universo, por vaidade, Satanás caiu.
e aquela alegria por terem sido usados por Deus poderia se transformar em vaidade. E Jesus apresenta a verdadeira razão para nós nos alegrarmos: a misericórdia e a graça de Deus na salvação. Essas coisas, saber que Ele é o Rei dos Reis, saber que Ele é o Senhor dos Senhores, saber que Ele é o Salvador, saber que os céus existem, saber que pela graça os nossos nomes são escritos lá nos céus. Essas coisas, disse Jesus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor soberanamente resolveu esconder essas coisas dos sábios e dos eruditos, daqueles que têm o conhecimento, o saber, que são intelectualmente arrogantes, aqueles que, pela sua racionalidade, acreditam que podem julgar a Deus e a sua palavra, querem escrutinar as coisas de Deus com a sua razão, como se ela fosse a rainha, e tudo quanto a razão humana é incapaz de explicar, ela rotula como irracional, ao invés de admitir que ela é pequena e ela não pode explicar todas as coisas. E o homem, na sua arrogância, que se julga bastar-se a si mesmo, acredita ter obtido conhecimentos suficientes nas mais diversas áreas do saber. Ele se julga no direito de dizer: Deus não existe. Os valores morais, eles são relativos, eles não são absolutos. Eles desprezam a Deus, eles desprezam a revelação de Deus. Os sábios, os eruditos, que confiam muito mais no seu próprio saber do que em Deus. Para essas pessoas, Deus, deliberadamente, conscientemente, Ele esconde essas coisas. Ele não permite que estas pessoas conheçam as verdades espirituais que salvam. No entanto, aos pequeninos, que são, como em Mateus 18, como as crianças, os humildes, aqueles que se quebrantam e em contrição se humilham na presença de Deus, que não confiam em quem são e no que possuem, e nem no seu saber, nem na sua erudição, mas humildemente se colocam diante de Deus. Para essas pessoas, os pequeninos, Deus, deliberadamente, conscientemente, propositadamente, Deus revela, Deus desvenda, Deus mostra. É por isso que tem gente intelectualmente tão elevada e não conhece as coisas de Deus. E tem gente tão simples, tão iletrada, tão indouta, mas que tem discernimento espiritual profundo, maturidade, conhece as coisas de Deus, porque Deus está escondendo a verdade dele daqueles que desprezam essa verdade por conta dos seus próprios conhecimentos, e Deus está revelando as suas verdades àqueles que humildemente se prostram em sua presença e pedem luz, pedem: ó Deus, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Aqueles que rogam ao Senhor Jesus da sua plenitude, porque todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão em Cristo, diz Paulo na carta aos Colossenses, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e nós temos a nossa plenitude nele. Tudo que o enchia nos encherá, e ele era cheio de graça e de verdade. Portanto, Deus está operando no coração de todos os homens, e Ele está escondendo as verdades dele de muitos, e Ele está revelando as verdades dele para outros. E o que determina o agir de Deus é o estado, é a condição do coração do homem, onde tem arrogância, onde tem soberba, onde tem presunção, onde o saber colocou-se acima de Deus, do bem e do mal, e tenta julgar a Deus, escrutinar a Deus de uma maneira irreverente. Ali
esta pessoa morrerá em trevas, morrerá na sua ignorância, ela não conhecerá as coisas de Deus. Porque Deus revela as suas coisas aos pequeninos. A Bíblia fala que Deus nos deu o seu Espírito, e que Ele foi dado, o Espírito Santo, para nós compreendermos todas as coisas que Deus nos deu. Deus nos tem dado muitas bênçãos, mas muitas delas não são percebidas, apreendidas, porque falta discernimento espiritual. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, todas essas coisas maravilhosas, Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus não nos deu só a revelação, Ele também nos deu o revelador. De nada adiantaria ter nas mãos a revelação, se não tivermos o revelador no coração. É Ele quem nos dá a compreensão da palavra. É Ele quem nos ilumina para compreender e para mergulhar nas insondáveis riquezas de Cristo. É o Espírito Santo que faz com que nós mergulhemos na grandeza do amor de Deus, cuja largura, cujo comprimento, cuja altura excedem, meus irmãos, a todo entendimento. As 4 dimensões do amor de Deus. Só o Espírito Santo é capaz de nos levar a um mergulho profundo no mar da graça e das grandezas do amor de Deus. É o Espírito de Deus. Quanto mais humildes, quebrantados e contritos formos, quanto mais nos humilharmos diante de Deus, mais Ele abrirá a sua verdade para nós. Deus já abriu a palavra dEle para você. Quanta gente lê a Bíblia e não entende a Bíblia. E esse entendimento não é questão de QI, é questão de iluminação espiritual. Por isso Paulo ora pedindo que Deus conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Observem bem, e em seguida ele pede para que os olhos do coração sejam iluminados, para que o povo de Deus conheça as grandezas da revelação. Sem a revelação, o ministério da iluminação do Espírito Santo, nós continuaremos, meus irmãos, na superficialidade da palavra de Deus e das coisas de Deus. É o Espírito que nos leva a mergulhos profundos nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. É por isso que tem muitos crentes com muitos anos de igreja e ainda meninos na fé, e tem tanta gente recentemente convertida com discernimento espiritual. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não são obtidas por dedução, por indução. Não é produto de pesquisa, é produto de revelação. Se agradar a Deus revelar a você as verdades dele, você as conhecerá. Caso contrário, você continuará com o coração duro, impenitente, sem compreender as grandezas de Deus. E tudo isso depende do estado do seu coração. Um coração, meus irmãos, quebrantado e contrito, a esse coração Deus se manifestará reveladoramente. A um coração vaidoso e soberbo e cheio de si, Deus se ocultará, Deus se esconderá e entregará àquele coração a sua própria vaidade intelectual. E a Bíblia diz que a sabedoria dos homens, Deus está tornando nula. E Deus não permitiu que os homens o conhecessem por intermédio da sua sabedoria, mas que conhecessem a sua sabedoria através da loucura da pregação. Porque pregar o evangelho de um Cristo crucificado era considerado uma estupidez para os gregos e para os judeus, uma loucura, uma insanidade sem par. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas de Deus são coisas espirituais. Lamentavelmente, muita gente não entende e acha que saber é questão de estudar e ler. Não é. Depende
da revelação no coração. Por isso, Jesus está nesse momento adorando. E o conteúdo da sua adoração é uma oração de gratidão. Jesus está agradecendo a Deus por esconder as verdades dele. Sim, o mesmo Jesus que disse: não jogue pérolas aos porcos. Se você pegar pérolas preciosas e jogar estas pérolas aos porcos, eles pisarão nelas, porque eles não sabem avaliar o valor, a preciosidade de uma pérola. Deus não revelará, Deus não dará, Deus não descortinará as insondáveis riquezas de Cristo, as maravilhas da sua palavra, as grandezas do seu amor, para pessoas que, como animais irracionais, irão tratar a palavra de Deus como coisa qualquer, escarnecerão das coisas de Deus e menosprezarão as revelações do Senhor. Deus não joga pérolas aos porcos, Deus esconde, Deus não doa as verdades deles para aqueles que não são dignos dela, porque as desprezam por causa da sua arrogância, são cheios de si. Mas Deus revela aos pequeninos. Como é importante ser pequenino, como precisamos manter o nosso coração humilde. Paulo foi um homem a quem Deus se revelou de maneira extraordinária. Talvez não haja nenhum outro homem na face da terra a quem Deus mais revelou do que Paulo, para mantê-lo humilde, quebrantado, para continuar se revelando a ele. Deus precisou agir com sofrimento na vida de Paulo, porque só o sofrimento mantém um homem quebrantado, um homem a quem Deus muito usa com poder, e a quem Deus dá muito. Ele pode cair na tentação, facilmente ele cairá na tentação de se julgar imprescindível para o próprio Deus. Então Deus permite que, por intermédio de um demônio, de um mensageiro de Satanás, um espinho fosse colocado na vida de Paulo, para mantê-lo quebrantado e humilde, para continuar se revelar àquele homem e usá-lo com poder. É assim, meus irmãos, que Deus nos trata. É assim que Deus lida conosco. E nós precisamos aprender isso. A sua atitude neste culto revelará se Deus falará com você ou não. Uma atitude de apatia, de desprezo e de indiferença para com o culto que é do Senhor, não haverá revelação do Senhor. É por isso que muita gente entra e muita gente vai embora e não ouve a voz de Deus, não cresce, não é visitado por Deus, porque Deus não revela as suas preciosas verdades àqueles cujos corações estão com indiferença e apatia para com Ele e para com a sua palavra. É por isso que muita gente não muda e não ouve a voz do Senhor. Pedro, meus irmãos, ele declarou: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, mais uma vez, ele se alegra dizendo: Pedro, esse saber a meu próprio respeito, que é absolutamente correto, não foi dedução sua, Pedro, foi o meu Pai quem revelou isso para você. Por isso, eu quero nesta noite exortar os irmãos a compreender que nós precisamos sempre nos humilhar. Nenhum de nós pode pegar a Bíblia para ler a Bíblia de maneira qualquer, sem se ajoelhar e sem clamar a Deus pedindo: ó Deus, fala comigo, faz o meu coração ouvir a Tua voz, aviva a minha alma, desperta o meu coração. Eu preciso, Senhor, da seiva que vem do caule. Eu não posso dar folha, flor e fruto sem essa seiva. Tem misericórdia de mim. Jesus, portanto, agradeceu ao Pai, porque Ele esconde as suas verdades dos sábios e eruditos, mas Ele conta, Ele revela, Ele descortina, Ele desvenda essas verdades aos pequeninos. Por quê? Porque assim
o quiseste. É vontade soberana de Deus. O propósito elevado, indiscutível de Deus é agir exatamente dessa forma. Ele é soberano. Assim o quiseste. Deus decidiu esconder a verdade dele. E Deus decidiu revelar a verdade dele. Então Jesus declara: todas as coisas, todas, me foram entregues por meu Pai. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu, toda autoridade me foi dada na terra, toda autoridade. No Evangelho de João, ele diz claramente que todas as pessoas que se aproximavam dele, era o Pai quem dava para ele. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ele declara: ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. A humanidade sabe quem é Jesus de Nazaré, mas saber que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, a segunda pessoa bendita da Trindade divina, saber a natureza divina, eterna e exaltada de Jesus de Nazaré, só por revelação dos céus. Ninguém conhece quem é o Filho. Lá estava Maria e José, levando um bebê no colo. Qual a diferença entre aquele casal com aquele bebê e os outros casais com outros bebês nos colos? Nenhuma. Tão iguais. Mas o Espírito Santo disse a um homem, Simeão, que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. Guiado pelo Espírito, no momento certo que Maria e José vão apresentar Jesus, ele enxerga naquele bebê o Filho de Deus, a salvação de Deus, e ele exulta, ele glorifica e diz: agora eu posso morrer, agora sim eu estou preparado para morrer. Os meus olhos viram a tua salvação. Quando ele viu Jesus, ele viu a salvação de Deus. E como ele soube que aquele menino era a salvação de Deus? Pelo Espírito, revelação. Foi o Espírito Santo quem revelou para ele. Para a profetisa Ana, e ainda hoje é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Se Deus o Pai não contar para o seu coração que Jesus de Nazaré é o seu próprio Filho amado, você continuará acreditando na existência do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, de um homem que viveu na Palestina há 2000 anos atrás, fundou uma grande religião que há 2000 anos vem dominando o Ocidente. E você poderá estudar a psicologia da religião, a sociologia da religião, você poderá estudar a religião cristã, mas Jesus de Nazaré para você é um personagem histórico, um simples homem, mesmo que um grande homem, mas nada mais. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E se o Pai não revelar para nós, se o Pai não fizer comigo e com você o que fez com Pedro: Pedro, tu és feliz, não foi carne, não foi sangue, não foram seres humanos quem contaram para você quem eu sou, você me confessa como o Cristo, como o Filho do Deus vivo. Essa confissão não é produto da carne e do sangue, uma expressão idiomática que significa, não é produto do homem, foi meu Pai quem revelou, é uma revelação divina. Então Jesus declara: nem quem é o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece quem é o verdadeiro Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a não ser Jesus. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus não quiser revelar para você quem é o verdadeiro Deus, você continuará com muitas crendices. Só Jesus Cristo revela quem é o verdadeiro Deus.
No Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, está registrado que o Filho, que aquele que estava no seio do Pai, foi quem o revelou. A palavra revelar em português traduz a palavra grega exegese. Foi o Filho quem fez a exegese do Pai, quem explicou para nós quem é o Pai, quem contou para nós, quem expôs para nós quem é o verdadeiro Deus, sua natureza, seus atributos. É Jesus quem revela quem é o verdadeiro Pai, quem é o verdadeiro Deus. A humanidade encontra-se perdida em um politeísmo terrível. Pare pessoas na rua, perguntem para elas quem é Deus, você ouvirá absurdos, múltiplas opiniões, opiniões contraditórias, porque aparentemente as pessoas dizem, eu creio em Deus, mas o que Deus significa e representa para cada uma delas é tudo muito distinto e contraditório. Quem revela quem é o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que nós precisamos da graça. Você nunca saberá quem é o verdadeiro Deus, o Pai. Você nunca saberá quem é o verdadeiro Filho, o enviado de Deus, o único representante de Deus na terra, a não ser mediante revelação. Essa revelação é um ato soberano e gracioso de Deus. Se Ele não operar reveladoramente do seu coração, você permanecerá em trevas, entendimento entenebrecido, coração endurecido. Você continuará no engano do pecado e endurecido pelo pecado e morrerá em seus pecados. Você precisa da graça de Deus. Você precisa se humilhar e dizer, ó Deus, revela-me teu Filho. Ó Senhor Jesus, revela-me o Pai. Abre o meu coração. Ilumina o meu coração, todo o meu ser. Faze-me conhecer a Deus. Porque conhecer o verdadeiro Deus e a Jesus que tu enviastes, disse Jesus, é a vida eterna. João capítulo 17, verso 4, Jesus definiu a vida eterna como conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e conhecer aquele a quem Ele enviou, o Salvador. Quem não conhece o verdadeiro Deus e o enviado de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, não tem a vida eterna. A vida eterna é produto dessa revelação que gera esse conhecimento. Portanto, não importa se você tem 200 de QI, não importa quantos títulos você já obteve, quanta pesquisa você já fez, o quanto você é capaz de deduzir, de induzir, de inferir dos dados que obtém, estudando, pesquisando, analisando. As verdades de Deus são conhecidas espiritualmente, é produto de revelação. Sem revelação do céu, não há conhecimento de Deus. Portanto, se Deus agora encontra o seu coração altivo, um coração que julga ao próprio Deus, que nega o próprio Deus, que acredita que a ciência é capaz de negar a existência de Deus e tentar promover um cosmos que autoexiste. O materialismo nega a existência de Deus e quase que afirma que a matéria é eterna. Como algo pode ser eterno sem ser Deus? Irmãos, quantas declarações, quantas blasfêmias. Tudo isso porque falta revelação de Deus. Por isso eu quero lhe dar um conselho. Jesus vibrou, Jesus exultou, e ele agradeceu. Pai, tu és soberano e tu és sábio. Esconde a tua verdade de quem a despreza, mas aquele que ama a verdade, revela. Paulo diz que Deus envia a operação do erro para aqueles que não amam a verdade.
Ok, diz Deus, vocês não querem amar a verdade? Eu vou mandar o erro, a operação do erro, para que vocês creiam na mentira, já que vocês desprezam a verdade. A atitude do coração é muito importante diante de Deus. Como está o seu coração diante da palavra de Deus? É um coração contrito e quebrantado, pequenino, humilde, como uma criança, que não tem vergonha de pedir-me ajuda a soletrar essa palavra? Um coração disposto a aprender, ávido por receber? Ou seu coração é tão presunçoso que você acredita que pode julgar a Deus? Tem gente que considera que aceitar a Cristo é fazer quase que um favor para Deus. Isso tudo revela a altivez do coração humano. Arrependa-se dos seus pecados, humilhe-se diante de Deus, peça a Deus: Senhor, revela para minha alma a tua verdade, não me deixes entregues a mim mesmo, salva-me de mim mesmo, da dureza, da arrogância do meu coração. Eu preciso conhecer a verdade. E Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Sim, orar pedindo a Deus: conta-me a tua verdade, Senhor. Revela-me as tuas coisas. Que tudo aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e o coração humano jamais pensou, Senhor, pelo teu Espírito, revela ao meu coração. Eu quero conhecer a Deus e as verdades de Deus.